Nós vamos partir para a próxima palestra com a nossa querida Eliane Xavier. Ela é mestre em Física Teórica na área do caos quântico pela Universidade Federal do Paraná e especialista em ensino de física pela UFRJ. Participou de cursos de aperfeiçoamento no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e foi pesquisadora do grupo Física e Humanidades do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ambos no Rio de Janeiro. É praticante budista há 20 anos, teve seu grande insight ao constatar a essência comum entre a física quântica e a espiritualidade. Autora de livros tais como O Quantum Primordial, O Encontro da Ciência, Espiritualidade e Autoconhecimento, A Chave Quântica para o público infanto-juvenil, O Quantum Sapeca para crianças de todas as idades. Palestrante e professora de pós-graduação, trabalha com a interdisciplinaridade da física quântica e das áreas humanas e espiritualidade, promovendo a mudança do paradigma clássico para o paradigma quântico. Os livros estão todos à disposição, à venda na área frontal aqui do teatro. Eliane abordará hoje o tema Física Quântica, a linguagem do século XXI para falar da espiritualidade. Por favor, Eliane, fique à vontade. Seja bem-vinda. A palavra é sua. Para trocar os slides. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Agradeço muito a presença de vocês nesta tarde, onde, entre tantas possibilidades, vocês escolheram estar aqui. Também agradeço o convite, agradeço a todos os seres do universo, positivos, mestres de luz, por estar participando desse evento tão bonito da Capo, que, desde que eu conheci, tem a minha admiração. Então, espero que vocês gostem do tema e, qualquer dúvida, levantem a mão aí, podem participar, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar da física quântica como a linguagem do século XXI para falar da espiritualidade. Por que esse tema? Porque, quando eu comecei esse trabalho dentro da física quântica, eu imaginava que a física quântica ela tinha um paralelo com a espiritualidade. Mas, ao longo do tempo, eu fui percebendo que é mais do que isso. A física quântica, na verdade, ela é a própria linguagem científica para falar da espiritualidade. E hoje eu vou mostrar um pouquinho alguns conceitos básicos da física quântica e espero que esse tema fique um pouco mais claro para vocês. Bom, eu quero começar aqui com uma pergunta. A espiritualidade faz sentido para você? Por que eu te pergunto isso? Porque algumas pessoas têm uma afinidade natural com a espiritualidade. Algumas pessoas já, desde criança, têm essa facilidade em se conectar com o mundo espiritual, em rezar, em ter fé. Mas nem todas as pessoas são assim. Muitas pessoas querem desenvolver melhor esse aspecto nas suas vidas, mas sentem uma certa dificuldade, como que se a espiritualidade fosse algo místico, algo contraditório, até ao próprio bom senso. E muitas pessoas chegam para mim com essa sensação, que gostariam de se aprofundar mais no caminho espiritual, mas têm uma resistência. Então, a física quântica, ela vai nos trazer uma espiritualidade sem dogmas. Por quê? Porque, quando eu falo aqui de espiritualidade, eu não estou falando de religião. São coisas diferentes. Eu estou falando aqui da espiritualidade
como a nossa busca por nos conectarmos a algo maior, ao sentido da vida, à nossa verdadeira essência. E essa busca todos nós temos. Mesmo a pessoa pode até nem acreditar em Deus, mas ela tem esse anseio de entender o que é a vida, por que nós estamos aqui. E a física quântica, ela vai trazer esta espiritualidade completamente separada de dogmas religiosos, porque muitas vezes a pessoa pode até praticar uma religião, mas não ter a espiritualidade bem desenvolvida. Ela pode praticar aquela religião por uma questão cultural, por uma questão de hábito, por uma questão familiar, mas no interior dela, ela não está utilizando aquilo para um salto quântico de consciência, para uma expansão de consciência, para uma libertação do ego, do falso eu, dessa ilusão que nos aprisiona, fazendo com que tenhamos uma vida muito abaixo do que nós somos de verdade. Porque nós somos seres infinitos, nós somos seres eternos, somos seres de infinitas possibilidades. E quando buscamos a felicidade, buscamos a realização dos nossos sonhos, está corretíssimo, porque isso é a nossa verdadeira natureza. É a plenitude, a liberdade. Mas nós acabamos experienciando uma vida cheia de sofrimentos e limitações por desconhecermos a nossa verdadeira natureza. Então, esse é o caminho espiritual. É esse caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de despertar, de nos livrarmos dessa identificação a algo menor, que não somos nós de verdade. E a física quântica, por que a física quântica traz isso? Porque a física quântica, ela descreve um universo completamente diferente do universo clássico cartesiano que a maioria de nós aprendeu na escola. O paradigma newtoniano cartesiano está nos impedindo de evoluir. Basta de acreditar em um universo estático e existente, independente do observador. O que eu trago aqui para vocês é o que eu tiro dos meus livros que eu usei na universidade. Tá? Eu procuro ser fiel ao que a ciência traz. Mas, claro, aqui eu estou colocando um olhar mais amplo, porque nós temos essa limitação do paradigma. O paradigma, ele limita o nosso olhar. Então, quando terminei o mestrado, eu sabia fazer todas as contas que vocês podem imaginar. Nós até brincávamos, quando tinha aula de mecânica quântica, nós brincávamos que teria aula de mecânica quântica, de tanta conta que a gente fazia. Então, a universidade, ela te prepara para desenvolver tecnologia. Eu saí da universidade sabendo fazer todos os cálculos. Eu saí com uma parte técnica muito boa, mas eu não entendia o que eu tinha estudado. Até que, terminando o mestrado, eu comecei a fazer meditação aqui no Sesc da esquina e cheguei ao meu mestre espiritual, que é o Lama Padmasambhava, e comecei a estudar os ensinamentos budistas e comecei a ter insights profundos. E eu dizia, gente, isso que o Buda está falando é o que eu estudei na universidade. Agora eu estou entendendo o que eu estudei. E eu só entendi a física quântica quando eu comecei a ouvir o que a espiritualidade dizia. E depois eu pude constatar, felizmente, que não é só questão do budismo. Qualquer linha espiritual,
ela vai falar sobre o mundo sutil, sobre a consciência, sobre o universo não ser algo separado de nós, sobre essa interdependência de nós mesmos com todos os seres e tudo à nossa volta. Isso é o que grandes mestres iluminados já diziam. E é exatamente a compreensão de mundo que a física quântica também traz. Então, eu pude perceber que era tudo uma coisa só. E aí, foi quando eu mudei radicalmente a direção do meu trabalho, da minha carreira dentro da física, e resolvi ensinar física quântica para o público leigo, porque eu falei, gente, isso é muito importante. A física quântica não pode ficar fechada dentro de um departamento para meia dúzia de pessoas que entendem uma matemática extraterrestre. A física quântica precisa ir para o grande público, porque ela traz uma compreensão do universo completamente diferente. E uma compreensão do universo muito libertadora. Pois a teoria clássica, não é que ela não sirva, ela não está errada. Se nós formos construir um prédio, nós vamos usar as equações da física clássica. Até para mandar um foguete para o espaço, nós usamos as equações da física clássica. Mas ela não serve como paradigma de compreender o universo e compreender a nós mesmos. Porque a física clássica, ela diz que a base do universo é a matéria. E nós já sabemos que essa matéria que Newton acreditava, que os atomistas gregos acreditavam quando propuseram a ideia do átomo, essa matéria não existe. Quando nós chegamos ao coração da matéria, que nós quebramos o átomo, quebramos o núcleo, chegamos no próton, quebramos o próton e encontramos 3 quarks lá dentro, nós não chegamos a nenhum pedacinho de matéria. Nós chegamos a uma vibração, um nada que vibra, uma vibração, uma energia pura. Então, o materialismo, ele deveria acabar por falta de matéria, vocês concordam? Por isso, os mestres espirituais, alguns mestres espirituais, eles brincam. O cientista é crente, o espiritualista é cético, porque nós estamos sempre questionando. Mas o cientista, ele age como um crente, porque ele continua numa teoria baseada numa matéria que nem existe. Então, só para... Perdão. Eu quero chamar aqui a atenção de vocês para a importância do paradigma. Então, eu poderia ficar aqui explicando o que é um paradigma, mas eu vou fazer um exercício prático com vocês, que um professor da turma de administração de Harvard, ele queria ensinar os alunos o que era um paradigma, o que seria um paradigma. Então, ele fez o seguinte experimento. Ele dividiu a turma em 2 blocos. Para um bloco, ele distribuiu essa imagem. E para o outro bloco, ele distribuiu essa imagem. E um bloco não viu o que o outro bloco recebeu. Então, os alunos da direita viram a imagem da jovem. Os alunos da esquerda viram a imagem da idosa. E um não viu a imagem que o grupo contrário observou. Depois, ele projetou essa imagem. O que vocês acham que aconteceu? Quem viu a jovem, imediatamente localizou a jovem. Quem viu a idosa, imediatamente localizou a idosa. E o professor perguntou, o que vocês estão vendo? E aí alguns alunos falavam, uma
uma jovem linda que eu convidaria para sair. E os outros não entendiam nada. Como assim? É uma bruxa. Olha o tamanho do nariz. E os outros começaram a ficar irritados. Como que você está chamando essa jovem linda de bruxa? E eles começaram a brigar entre si, até que, depois de algum tempo, eles conseguiram conversar e um grupo explicou para o outro o que estava enxergando e eles puderam entender o propósito do professor. O que o professor fez ali? Ele mostrou na prática o que é o paradigma. Porque os alunos que tinham visto a jovem, quando olhavam, imediatamente eles enxergavam a jovem, porque eles já haviam criado um paradigma da jovem. Então, o paradigma, ele define o que nós vamos ver. Ele define o que nós vamos ouvir, as interpretações. Só que a gente nem percebe. Então, o paradigma clássico, ele nos limita, ele faz com que nós deixemos de ver as infinitas possibilidades. E você veja como é algo que age silenciosamente. É algo muito natural, porque a pessoa que olhou ali e viu a velha, tudo certo, é a velha. A pessoa que viu a jovem, não, é óbvio que é uma jovem. E nenhum dos dois poderia desconfiar que, na verdade, tinha uma outra imagem ali. Que o paradigma deles já estava definindo o que eles iam ver. Tá, gente? Então, isso é um ponto muito importante que nós temos que ficar atentos. E a nossa grande massa da sociedade ainda atua no paradigma clássico cartesiano. Tá? Então, mas a física quântica é uma ciência que nasce na virada do século XX, por volta de 1900, e muda completamente a nossa compreensão do universo. O que a física quântica nos diz sobre o que é o universo e quem somos nós dentro dele? A fé e as infinitas possibilidades. A coragem para ser feliz. Domar a mente e lidar com as adversidades. Aí o meu colega físico, que está lá dentro do departamento de física, ele vai falar, mas isso aí não tem nada a ver com física quântica. Física quântica é fazer cálculo, é fazer conta. Você está viajando. Aí eu vou falar para ele e vou dizer o seguinte, não, porque os grandes arquitetos da teoria quântica, todos ganhadores de prêmio Nobel, eles defendiam que a física quântica ela deve ser interpretada também em relação à visão de mundo que ela traz. Mas, ao longo dos anos, isso foi se perdendo. Os primeiros físicos eram filósofos, físicos, teólogos, porque a física, né, ela é uma ciência da natureza. Essa física matematizada não foram os grandes gênios que criaram. Isso foi um problema, digamos assim, que surgiu depois. Então, quem já estudou um pouco mais a fundo a história da ciência vai ver que o que eu estou falando aqui não é nada inédito, na verdade. Simplesmente é algo que, por conta da cultura do paradigma clássico cartesiano, foi sendo deixado de lado. Então, a física quântica ela nasce com a ideia de Max Planck. Esse físico ele é chamado de pai da física quântica, porque ele foi o físico que trouxe a ideia do quantum. Então, as pessoas me perguntam, Eliane, eu não sei nem o que quer dizer física quântica. Eu não entendo nem o nome. Então, todo mundo vai sair daqui hoje sabendo o que quer dizer física quântica. Física quântica ela nasce quando esse cientista chamado Max Planck
ele muda a nossa compreensão da energia. Ele traz a ideia do quantum. O que é um quantum? É um pacotinho de energia. Por que tem esse nome, física quântica? Quântico quer dizer quantizar, dividir em quantidades. Então, por isso, essa teoria se chama física quântica, porque é a física que quantizou a energia. No paradigma clássico, a energia era compreendida como uma onda que se propaga de modo contínuo. Mas essa compreensão da energia não era suficiente para explicar fenômenos que eram observados no laboratório. Então, não adianta nada. O que adianta você ter um modelo científico se você vai lá, monta o experimento e esse modelo não consegue prever os resultados? Ou pior ainda, esse modelo chega a determinados resultados e, quando você monta o experimento no laboratório, você chega a resultados diferentes. Aí o Max Planck, ele até brinca, porque ele brincava, né? Tem isso na literatura, que as pessoas falavam, mas de onde você tirou essa ideia de quantum, de pacotinho de energia? E aí ele brincava, foi um ato de desespero, porque precisava-se de uma nova ideia. E ele propôs, ele pensou, bom, vamos pensar que a energia, ao invés de uma onda chegando continuamente, ela, na verdade, são vários pacotinhos de energia. Ele granulou a energia. Por isso eu tenho aqui, olha, um movimento contínuo da bola descendo a rampa, que seria como uma onda, que chega continuamente. E eu tenho o movimento quantizado, quer dizer, quebrado em quantidades, da bola descendo a escada. Então, física quântica é a teoria que quantizou a energia. Então, o quantum é o pacotinho de energia. Olha que coisa diferente. Agora, nós temos uma partícula de energia. E isso foi em 1900. Em 1905, que foi o ano miraculoso de Albert Einstein, quando ele escreveu 5 artigos que revolucionaram a física num mesmo ano. Dentre esses artigos, ele escreveu o artigo chamado Efeito Fotoelétrico, que foi o artigo pelo qual ele ganhou o Prêmio Nobel. E, nesse artigo, Einstein usa a ideia de Planck, da quantização, e aplica essa ideia para a luz. Então, nasce o fóton, o pacotinho de luz. Então, o Einstein, ele diz, o fóton da luz vermelha carrega menos energia do que o fóton da luz azul, porque a luz vermelha tem uma frequência de vibração menor. Então, perceba ali no nosso espectro, que nós enxergamos, nosso espectro visível, eu tenho ali, olha, a mais baixa frequência, a cor vermelha, que é o chakra básico, né, a cor que representa o chakra básico, e vai aumentando, né, até a mais alta frequência, que é o violeta. Então, percebam como nada é por acaso, né? E cada fóton vai carregar uma energia diferente, relacionada com a vibração, com a frequência. Tá? Então, você imagine, vamos trazer isso para a nossa vida, né? Para os nossos sentimentos. Se você está vibrando numa frequência baixa, numa emoção negativa, o teu fóton, ele não carrega muita energia. Por isso, os autores já dizem que basta um pensamento positivo que anula todos os pensamentos negativos que você teve no dia. Porque um único pensamento negativo, um único fóton, um único quantum de uma energia de alta frequência
vai carregar muito mais energia do que vários quanta de frequência baixa. Vocês vejam, Jesus Cristo, Gandhi, Nelson Mandela, Buda, uma pessoa que vibra numa frequência altíssima, a transformação que essa pessoa faz. Porque um quanto do pensamento, da consciência de qualquer uma dessas pessoas carregava muito mais energia do que toda aquela negatividade das pessoas que eles tentavam ajudar. Por isso, o seu pensamento positivo é importantíssimo. Por isso, não pense, o que adianta eu meditar se o meu vizinho fica lá só fazendo besteira, jogado no sofá, não quer saber de nada? Adianta muito, porque só você meditando, você está jogando para esse campo de informação um quantum de energia muito mais forte do que o teu bairro inteiro, que está ali vibrando numa frequência mais baixa. Tá? E, seguindo, Niels Bohr, que foi outro físico espetacular da teoria quântica, que realmente brigou pelo novo paradigma e bateu o pé que o observador faz parte do experimento, que não tem sentido falar de um mundo separado do observador. Cada observador é co-construtor do seu universo. Esse físico, ele usou a ideia da quantização para o átomo. Então, nós temos ali o núcleo no centro e as órbitas quantizadas do átomo. Então, o elétron ele vai estar ou na primeira órbita, a órbita K, ou na segunda, a órbita L, ou na terceira, que é a órbita M. E cada órbita mais afastada do núcleo, ela tem maior energia e maior frequência. Então, o elétron que está na órbita L, ele pode passar para a órbita M? Pode. Ele recebe um pacotinho de energia e dá o salto quântico. Isso que é o salto quântico. O salto quântico é quando o elétron desaparece de uma órbita e aparece na outra, sem nunca ter passado pelo espaço entre elas. Porque na física quântica não existe trajetória. Na física clássica, se eu vou daqui até lá, eu faço uma trajetória. Na física quântica, não. As partículas quânticas, elas se movem por energia e frequência. Mudou a energia, mudou a frequência, desapareceu daqui, apareceu lá, sem nunca ter passado pelo caminho no meio. Tá? Então, nós podemos fazer uma analogia aqui e entender cada órbita do elétron como um nível de consciência. Então, se nós estamos ali muito próximos do núcleo, nós temos um determinado nível de consciência. Se eu ganho um pacotinho de energia, eu aumentei a minha frequência e a minha energia. Pronto, dei o salto quântico para um nível de consciência mais alto. Tá? Ficou claro isso para vocês? Porque cada órbita tem maior frequência e maior energia. Então, se eu estou na órbita mais próxima do núcleo, eu tenho que ganhar um pacotinho de energia para dar o salto quântico. Aí o Einstein dizia, um problema não pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou. Então, por que os problemas chegam? Por que as adversidades chegam? Para a gente dar o salto quântico de consciência. Porque enquanto você ficar naquele nível de consciência, você não resolve o problema. O problema reencarna. Vocês já viram a reencarnação de problema? É assim. Você separa de um marido, casa com outro. Aí está o problema lá de novo no outro corpo. Né? E assim para tudo. E os maridos que se separam das mulheres,
E a pessoa que troca de cidade, que troca de emprego, que troca disso, que troca daquilo, né? Porque isso é o que é? É a nossa herança do paradigma clássico cartesiano, que a gente acha que o mundo é matéria. Não, se eu mudar a matéria que me rodeia, eu mudo e o problema acaba. Mas, na nossa experiência, nós já vimos que não é assim, né? Então, um problema não pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que o criou. Aí o problema volta e volta, até que a gente pegue o pacotinho de energia que ele está trazendo e dê o salto quântico para um nível de consciência mais amplo. Porque é para isso que nós estamos aqui. Então, melhor que a gente aproveite essa oportunidade. E Einstein também dizia, na adversidade reside a oportunidade. Então, é um outro olhar também que nós precisamos ter, porque isso que a gente chama de adversidade é a vida. É a vida acontecendo. E ali estão as oportunidades. Os grandes mestres iluminados, eles já estão num nível de consciência tão alto que eles buscam as adversidades para que eles possam evoluir. Conta-se uma história no budismo tibetano que um grande mestre, ele tinha um discípulo que perturbava ele. Era o único que ainda tirava ele do sério. E aí, quando ele viajava, ele pagava esse discípulo para ir com ele. E aí as pessoas perguntavam, falavam, gente, mas por que você não descansa, né? Por que você... Aí ele fala, não, mas ele é o único que ainda consegue mostrar os pontos que eu tenho que melhorar. Então, eu preciso aproveitar a presença dele o mais rápido possível. E qual que é a boa notícia? Nós temos isso de graça. A gente não precisa nem ir atrás da pessoa, é só ficar sentado quietinho que elas chegam. Então, vejam a oportunidade. Então, tudo, gente, é questão de paradigma. Por isso, ao longo do tempo, eu mudei. Hoje, eu resumo o meu trabalho à mudança de paradigma. Nós temos que largar esse paradigma clássico cartesiano e chegar no paradigma quântico. Porque quando a gente muda o paradigma, as coisas se resolvem naturalmente. E, voltando aqui à física quântica, Einstein mostrou que a luz, que era considerada onda, também é partícula. Daí um físico muito esperto, chamado Louis de Broglie, pensou a ideia contrária. Então, será que o que a gente pensa que é partícula também não é onda? Olha que danadinho ele. Aí eles pegaram esse experimento da fenda dupla, que já existia, né? E jogaram elétrons contra as fendas. Se o elétron for partícula, ele vai se comportar lá como está a figura no lado esquerdo de vocês. Isso. Se for uma onda, ele vai se comportar desta forma, né? Aqui a gente tem interferência de ondas, lá nós temos as partículas. Para surpresa dos físicos, o resultado foi o do lado direito. Ondas. Meu Deus, o elétron é uma onda. Ninguém esperava por essa, né? Aí, foi isso ali que aconteceu. Ó. Partícula do lado de lá, onda do lado de cá. O elétron se comportou como onda. Daí, os físicos ficaram muito intrigados. Aí eles falaram, vamos colocar um detector na fenda para a gente ver direito o que está acontecendo, se o elétron é onda, se ele se divide, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo, porque eles jogavam um elétron de cada vez. Então, se ele passava pelas duas fendas, era o próprio elétron, um elétron, ele se dividia e passava pelas duas fendas. Colocaram o detector, está vendo ali no cantinho da fenda? Quando o detector estava ligado, o
elétron voltava a se comportar como uma partícula. O elétron sabia que estava sendo observado. Se eles desligassem o detector, aqui do lado direito, ele se comportava como onda. O detector estava lá. Mas se ele tivesse desligado, o resultado era de onda. Se ele tivesse ligado, o resultado era de partícula. Aí o Niels Bohr falou, gente, não adianta, nós temos que aceitar que o experimento não é separado do observador. Se nós disponibilizamos a informação de qual fenda o elétron passa, ele volta a se comportar como uma partícula. Se nós não disponibilizamos essa informação, ele se espalha como uma onda. Uma onda de quê? Uma onda de probabilidade. Aí vem o grande nó da física, né? Que a física vai dizer, a física quântica, que o universo é um processo de relação. Não existe um mundo separado do observador. Sabe o que existe? Um campo quântico de infinitas possibilidades. Não existe matéria. E nesse campo quântico de infinitas possibilidades, cada um, com a sua própria consciência, vai lá e colapsa a sua realidade. Colapso é o termo que nós usamos na física, que é o que acontece ali. Ó. Quando nós colocamos o detector, o elétron colapsa, ele volta a se comportar como uma partícula. Tá? Então, como eu falei com vocês, isso é o que está nos livros, textos de física. Tá? Só que dentro da universidade não se perde tempo falando nisso. Né? Dentro da universidade, a gente quer fazer conta e criar tecnologia. Né? Tecnologia para quê? Então, porque nós já vimos que a tecnologia por si só não está resolvendo nossos problemas, pelo contrário, está acelerando a nossa autoextinção, infelizmente. Então, Niels Bohr, Heisenberg também foram grandes arquitetos da teoria quântica. Essa foto aqui é muito bacana, é a foto mais inteligente da internet, onde nós temos ali 17 ganhadores de prêmio Nobel. Foi a Conferência de Solvay, em 1927, onde nós temos ali Albert Einstein, de Broglie, Bohr, Schrödinger. Depois vocês podem procurar na internet, que tem o nome. Né? Esses foram os grandes físicos, ganhadores de prêmio Nobel, que foram os arquitetos da teoria quântica. E, nesse congresso, eles estabeleceram uma interpretação para a física quântica, que a gente chama de interpretação de Copenhague. Essa interpretação diz que a física quântica é probabilística, não tem jeito. E isso é ótimo, porque nós não temos um único futuro definido. Nós temos vários futuros possíveis. Percebe como nós somos poderosos? A física é a ciência dos resultados de processos de medida. Não faz sentido especular para além daquilo que pode ser medido. Quer dizer, é o processo de relação. Eu não posso falar de uma coisa que eu não estou interagindo, porque o mundo físico ele só toma realidade nesse processo de relação, que cada um vai ter o seu. Max Born, que foi um grande físico também, ganhador de prêmio Nobel, que, inclusive, foi avô da Olivia Newton-John, que morreu há pouco tempo, ele dizia que a causa dos grandes males do mundo é achar que só existe uma verdade, e que é a minha. Então, ele via isso na física quântica. Aí, como que o físico que está lá na academia vem falar que a física quântica não fala dessas coisas? Eu falo, quem não estudou direito foi você. Né? Max Born,
ganhador do Prêmio Nobel, ele disse: eu descobri a causa de todos os males. É que as pessoas não entendem a onda de probabilidades. Não entendem que o universo é um campo quântico de infinitas possibilidades e que cada um colapsa a sua realidade. E cada realidade está certo. A minha não é mais que a tua. Você não está errado, nem eu. Eu estou certa, você também está certo. Tudo dentro das infinitas possibilidades. Então, percebe o quanto o paradigma quântico ele é poderoso? E o paradigma quântico, enfim, ele vai dizer que a base do universo é a consciência, não é a matéria. Isso é muito difícil para o paradigma clássico cartesiano, né? Muito difícil, até porque a consciência não é algo que nós podemos medir dentro do que a gente tem hoje, né? Então, para fechar, eu quero deixar uma reflexão para vocês aqui, desse escritor americano, que ele diz assim: entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo, existe um espaço. Nesse espaço, eu escrevo meu destino. Então, o que ele está dizendo? Aconteceu um fato. Isso é o estímulo. Só que entre o que aconteceu e a maneira que eu vou responder, existe um espaço. Esse espaço é que define o meu destino. Não é o fato. Você pode pegar o mesmo fato e falar: uau, agora eu vou pegar esse quantum de energia, igual Einstein dizia, na adversidade reside a oportunidade, e vou dar um baita salto quântico de consciência. Aí você escreveu o seu destino. Agora, se a coisa acontece e você vai no piloto automático: ah, coitado de mim, eu não merecia isso, porque eu não tenho culpa, porque a pessoa está lá no paradigma clássico, que acha que existe um universo separado dela, aí você também escreveu o seu destino, negativamente, né? Porque você não aproveitou esse espaço. Então, apesar de muitos de nós nunca terem se dado conta disso, existe um espaço entre o que acontece comigo e a maneira que eu respondo ao que acontece comigo. E por que eu estou falando isso? Porque o paradigma quântico diz que a base do universo é a consciência. E aí fica a pergunta: você consegue acolher o indesejado? Você consegue dar as boas-vindas para a vida? O paradigma quântico ele vai te capacitar a fazer isso. Ele vai te mostrar que essas são as grandes oportunidades que nós tivemos, que nós temos, né? Para a hora que a gente for, a gente ter algo precioso para levar. Senão a gente fica aqui só investindo no que fica. E o que leva? Está certo investir no que fica, mas podemos investir também um pouquinho no que a gente leva. Somos seres eternos. E, para fechar, passou direto. Espera aí, deixa eu ver se ele volta. Essa frase, eu não sei o autor, mas eu acho que é uma frase assim, que explica muito bem, resume muito bem a física quântica. Que ele diz assim: entender a física quântica é algo muito difícil para a nossa cabeça engessada pelas leis da física e matemática clássicas. Mas siga tentando entender os novos conceitos da física quântica. Chegará um momento que o esforço parece que arrebentará a sua mente, reduzindo a muitos caquinhos. Não se importe, junte-os e siga novamente à procura do entendimento. Novamente, sua cabeça arrebentará em muitos pedaços, e você o juntará outra vez. Mas, dessa vez, você vai notar que não é necessário juntar todos os pedaços. Sua mente trabalhará muito melhor só com metade dos pedaços.
chegará um momento, vá em frente, e todas as vezes que a sua mente explodir em pedaços, junte apenas a metade deles. Chegará um momento em que você já terá uma mente mais leve, mais ampla, mais capaz, mais veloz, mais universal. E, finalmente, quando notar que você não precisa mais de nenhum pedaço, bem aí você já será a própria sabedoria do ser universal que todos somos. Porque o caminho espiritual é um caminho de desconstrução. Nós não temos que chegar a lugar nenhum. Nós só temos que parar de ir para o lugar errado. Aí nós vamos ver que onde nós já estamos é o lugar certo. Muito obrigada, gente.